Boa noite a todos. Ouvindo a fala do Gilberto, me ocorreu duas colocações antes da gente iniciar o nosso tema. A primeira colocação me lembrou Mateus capítulo 18, versículo 20, onde Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. E se não estará presente por si só, certamente estará presente por um emissário divino, um emissário de sua confiança, que são os espíritos de luz, e são a esses que nós recorremos nesse momento, para que nos acompanhem, estejam conosco e nos ajude a entender os ensinamentos que o Evangelho contém, que é para o nosso próprio aprendizado, nosso próprio crescimento. E uma segunda coisa tem a ver com o tema da leitura do texto. E está muito recorrente, principalmente essa semana nas redes sociais, está muito recorrente um tema de preconceito. Então Jesus deixou-nos uma instrução que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. E nós, 2000 anos depois, estamos falando, está certo, realmente amai ao próximo como a ti mesmo. Exceto o negro, exceto o homossexual, exceto exceto o evangélico, exceto aquilo. Não era assim que ele falou? Falou? Então vocês vão escolher amai ao próximo a ti mesmo, mas aí você desconsidera esse, desconsidera aquele. Então vamos pensar um pouquinho. Não é tema para a palestra de hoje, já tivemos uma palestra semelhante aí no passado recente, mas não custa nada a gente estar sempre relembrando que o pedido de Jesus para conosco, desde a época das tábuas de Moisés, antes de Jesus, o pedido era: amai ao próximo como a ti mesmo. Então vamos amar aquele que nós achamos diferente, que certamente ele nos acha diferente também. Não é? Bem, mas o tema hoje é laços de família. E laços de família, até estávamos comentando com o Gilberto, a questão família tem sido muito provocada ultimamente, tem sido muito falada, porque tem sido difícil criar filho, tem sido difícil harmonizar ambiente de casa, tem sido tudo muito difícil. Antigamente a sociedade patriarcal tinha o pai como senhor da casa, a mãe obedecia o pai, criava os filhos dentro daquele mandamento. Hoje, o meu filho o de 6 anos, eu ouvi a mãe dele corrigindo, dizendo assim: não chama o papai de Norival, não, eles têm que falar papai. Porque, o Norival, o menino tem 6 anos, eu não briga com ele, não, porque é evolução, não é? As coisas. Então, antigamente, hoje em dia, não se tem mais aqui, não, bença a avó, bença a tio, bença o padrinho, bença o mais velho, bença todo mundo, não tem isso mais. Então, hoje nós estamos precisando reaprender muito essa questão de família, como conduzir, como tratar o nosso núcleo familiar, porque ele é a primeira criação, a primeira célula que vai se multiplicar, expandir, vai se multiplicar em bairro, em escola, em comunidade, em cidade, em estado, em país, em mundo. Mundo. Então veio o tema mundo de transição. Principalmente na casa espírita, a gente comenta a todo momento que a Terra sofrerá uma transição, um período para se transformar em um planeta de regeneração. Então, como é que é? Nós vamos ter que ir para a faculdade, estudar, todo mundo pegar o livro e entender como é que vai ser feita essa transição? Não, ela já está acontecendo. Então nós temos que correr e pegar esse bonde, porque ele não vai parar. Aí essa fotografia me trouxe uma ideia, que é sempre aquela família que aparece no comercial de televisão, né? Quando vai vender condomínio, então é bacana aquela relva verdinha, crianças brincando, um cachorro muito bonito. Eu nunca consigo ter aqueles cachorros tão bonitos daquele jeito, acho que gasta muito shampoo. Mas na propaganda é bonito. E a família também é toda bonita. Linda, não tem, maravilhosa. Não tem preconceito nenhum na família. Você sente até o perfume importado do outro lado. Não é do Boticário. Com certeza não. Então, aí eu vi essa fotografia aqui dessa família maravilhosa, sem rosto.
porque o Sol não permitiu que aparecesse aquele rosto ali, né? Então, me deu uma ideia. Onde nós estamos com relação àquele Sol que está iluminando a família ali? Então nós temos alguns planetinhos ali, ó. O Sol, aquela gema lá no centro, Mercúrio mais próximo, depois Vênus, depois Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que já não é mais planeta, é planeta anão. Então nós já não temos mais 9 planetas do Sistema Solar, todo mundo sabe disso, porque é cientista, estuda isso todinho, né? Então Plutão agora sai fora, já temos até Netuno. Então esse desenho, essa animação vem mostrar de um outro ângulo, de outro prisma, como é que a gente está. O Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Olha, com relação a Marte e Terra, que Marte e Terra são quase assim, na fotografia parece semelhante o tamanho, embora Marte tenha 30% menos o volume da Terra. Mas depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Olha só que constelação maravilhosa, sistema maravilhoso. Nós estamos ali. Nós estamos ali. Então, quando nós temos o Sol e o Sistema Solar, quando nós vemos primeiro próximo do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra é o terceiro. Olha lá, aquela setinha vermelha. Está dando para todo mundo ver a gente ali, né? Então está dando para ver a escola, o condomínio que a gente frequenta, o SEBEM, está tudo ali, ó. Mas tem também Afeganistão, tem também Estados Unidos, tem Canadá, tudo ali. Muito bem. Desta forma, eu vou pedir licença aos senhores, mas isso me chamou a atenção para um videozinho de 4 minutos de um cientista. Deixa eu passar a biografia dele aqui. Carl Eduard Sagan. Os campos de atuação desse cientista: astronomia, cosmologia, astrofísica, astrobiologia, ciência planetária. Nascido em 34, desencarnou em 96 aos 62 anos. Ele trabalhou na NASA, cientista, e desenvolveu estudos. O objetivo dele era a busca por uma inteligência extraterrestre, mas totalmente cético. O que nós vamos ouvir agora não tem nada de religião. A bordo das sondas espaciais, ele desenvolveu, junto com a NASA, a possibilidade de mandar mensagens para que pudessem, talvez um dia, receber retorno dessas mensagens. E o vídeo que nós vamos mostrar chama Pálido Ponto Azul, de Carl Sagan, mas tem um locutor em português, é bacaninha. E é rapidinho, eu peço 1 minuto, aliás, 5 minutos da atenção de vocês. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro
e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa imigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos. Então, vamos lá de novo. O vídeo foi só para relembrar onde é que nós estamos. O vídeo foi só para entender um pouquinho da nossa ganância, do nosso orgulho. Ele fala frequentemente do pixel. Pixel é uma medida que é utilizada na arte digital, que é um pontinho. O nosso televisor em casa tem milhares de pixels, que é a medida da nossa tela. E ele considera como se nós estivéssemos em um pixel. Ele fala sobre o torrão de poeira onde todos nós estamos em cima, se comparado a todo o globo. Então, a gente precisaria refletir um pouco mais sobre essas informações, para que a gente possa saber como trata o próximo, o vizinho, mas principalmente como é que a gente vai tratar a nossa família. Então vamos voltar. Acabou a reflexão. Vamos voltar para o laço de família, a família e a oposição, porque é aqui que nós precisamos trabalhar hoje. Em Marcos, capítulo 3,
versículos 20 e 21, 31 a 35. Em Mateus capítulo 12, nos versículos 46 a 50, tem uma historinha sobre família. E a historinha é a seguinte: e tendo ido para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer a sua refeição. Seus parentes, tomando conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito. Tinha ficado louco. Entretanto, chegando sua mãe e seus irmãos, permaneceram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Estava sentado à roda de um grande número de pessoas e lhe disseram: olha que tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te buscam. E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Jesus, com essas palavras, nos soa um pouco estranho. Ele está renegando a sua família, está renegando a sua mãe. Quanto aos seus irmãos, já é sabido, em outros livros nós vamos encontrar a história, em João principalmente, que os seus irmãos não tinham muita simpatia por ele. Os seus irmãos eram espíritos naquela época ainda pouco avançados e não haviam entendido qual que era a missão de Jesus. Maria, por sua vez, também não tinha lá essa evolução no sentido de trabalhar junto com Jesus, de dar as mãos a Jesus e sair a pregar, mas era mãe. E a ternura de mãe sobrepõe qualquer outra conotação. E o ensinamento: honrai vosso pai e vossa mãe, onde é que Jesus deixou? Não tem o ensinamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E ele mesmo lá renega a sua mãe. Ele fala: não, minha mãe, estão aqui minha mãe, meu pai e meus irmãos. Mas acontece que Jesus não perdia nenhuma oportunidade para dar um ensinamento. O tempo dele era curto, então não deixava passar uma oportunidade. E ele aproveitou a chegada da família dele naquele momento para estabelecer, para ensinar uma diferença que nós hoje estamos aqui para falar dela, que é o parentesco corporal e o parentesco espiritual, laços de família. Agora que nós vamos entrar no tema, com essa passagem de Jesus narrada por Mateus, e que Jesus queria nos explicar a diferença entre parentela espiritual e parentela corporal, porque ali estavam seus parentes consanguíneos. Família, uma lei divina de amor. Para mim está um pouco ofuscado ali, tá bom, a leitura tá boa, para mim está um pouco embaçado. Deixa eu ver. Tá bom. Família é uma lei divina de amor. Temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. Ali nós temos quem nos puxa a orelha, nós temos quem nos castiga, nós temos quem nos ensina a resignação, nós temos quem nos ensina a paciência, né? Nós temos sogra. Sogra é um negócio para chamar a gente para aprender a usar a paciência. Esposa também. Marido eu não me lembro, não sei falar, mas esposa eu tenho certeza. E chama a atenção, né? Chama a atenção para a gente treinar a paciência. Então, aqui, esse texto de Emmanuel, esse pequeno trecho desse texto do Vida e Sexo, diz que no Instituto Doméstico, naquela célula, naquele lar, nós temos os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Nós lembra que nós falamos agora há pouco que a família é o menor núcleo do mundo? Porque nós temos a nossa casa, na nossa rua, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, a nossa cidade, o nosso estado. Então a família é o menor núcleo. É ali que nasce, é ali que se aprende. Outro dia eu vi num restaurante 4 rapazes sentados, numa mesa vizinha minha. Terminaram um pouco antes de mim. Só um detalhezinho.
que vem de dentro de casa. Então terminaram a refeição antes de mim e levantaram os 4. 2 recolheram a cadeira para debaixo da mesa. 2 largaram a cadeira no corredor. Né? Por quê? Onde é que aprenderam a recolher a mesa para não deixar o corredor obstruído? Em casa. E outros 2, não. Né? O Gilberto só funciona assim agora, né? Olha aqui, meu filho. Vai, Conce. Papel da família. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Também no Vida e Sexo do Emmanuel. Qual é o papel da família? Em Mateus, outra vez, nós vamos encontrar: conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás ao lado dele. Quem está mais próximo? Quais são os adversários mais próximos que estão conosco nessa empreitada, nessa jornada terrena? Outra vez, a esposa, o filho, a filha, o marido, a sogra, o cunhado. São esses os mais próximos dessa vez. Então, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. O espírita convicto tem consciência das suas responsabilidades. O espírita convicto tem consciência das implicações das vidas passadas. Então o nosso poder de tolerância tem que ser maior. O nosso poder de resignação tem que ser maior. O nosso poder de aceitação tem que ser maior. Porque além das vidas passadas, o que nós estamos escrevendo não é propriamente a correção do passado. Nós estamos escrevendo como é que será desenhado o futuro. O presente é o momento mais importante da união familiar. Porque além de estar, talvez, corrigindo alguma sequela do passado, nós estamos desenhando como é que será daqui para frente. Sequelas passadas poderão ser perdoadas nesse presente. E no futuro, nós colheremos os louros. É assim? A sociedade moderna tem proporcionado novos modelos de família. Famílias unicelulares, uniões homoafetivas e alguns outros modelos. A família, seja qual seja a sua configuração, deve continuar sendo o cenário ideal para o crescimento moral, para a reconciliação, para a prática do amor, da tolerância e da caridade. Não adianta ser muito amigo do colega lá do bar, do colega da esquina, do colega da escola e odiar sua mãe e seu pai. Não adianta. Na hora da necessidade apertada, são os familiares que irão salvar. São os familiares a quem nós iremos recorrer. E não pense vocês, não pensemos nós, que aquele presidiário que está detido por ter cometido um delito, que ele não presta, não. Pergunta para a mãe dele para você ver o que ela acha dele. Pergunta para o filho dele no dia de visita. Ele está indo para o presídio visitar o seu pai. Ele está indo visitar o herói. Então, sabendo entender as diferenças, sabendo formar, construir o seio familiar, nós estaremos construindo um exemplo de multiplicação para os demais. Não adianta só criticar aquele que está preso, fechar a sua porta e pôr uma grade. Nós temos que orar por ele,
nós temos que, de alguma forma, ajudar que energias boas e positivas circulem em toda a nossa região. Em toda aquela região onde nós nos encontramos. E a região onde nós nos encontramos é aquela que o vídeo falou, aquele poeirinho, aquele torrãozinho. Aquele torrãozinho que a gente está em cima dele. Chama Terra. Ele, como cientista cético e ateu, e ele disse, não sei se vocês repararam, ele disse assim: desconhecemos outro lugar onde possa haver vida. Nas próximas décadas, talvez a Terra seja o único lugar. Mas nós podemos tirar esse ensinamento para nós também. Porque provavelmente para nós é aqui o lugar de nós penarmos ainda muito tempo. Não é? Não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Pode acontecer que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Cada um de nós tem alguma história dessa para contar. Me dou muito melhor com um amigo meu do que com meu irmão. Cada um de nós tem uma história dessa. Isso pode acontecer. Pode acontecer porque é exatamente naquele seio familiar, onde a mãe nos recebe acalentando. É naquele seio familiar, onde a mãe nos ensina a amar o seu irmão, a conviver junto, a dividir a refeição. Está na sua frente um inimigo. Está na sua frente um algoz. Ou está na sua frente uma vítima sua, onde você foi o algoz dele. E aí, pela graça divina, apagada a memória momentaneamente, reunimos no seio familiar. Porque se fôssemos vizinhos, um ia andar de cara virada para o outro, não ia se encontrar nunca. Então aquele momento é o momento da gente receber o nosso inimigo. Tanta história a gente tem, pai com filho, filha com a mãe, marido com a esposa, que acaba se unindo e depois vai ver que tem tanta dificuldade para fazer uma convivência familiar. O livro dos Espíritos, na questão 774, os laços sociais, alguém me chama? Os laços sociais são necessários ao progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família mais apertados tornam os primeiros, eis porque os segundos, os de família, constituem a lei da natureza. Quis Deus que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. É o que a gente estava falando agora há pouco. Os laços sociais são necessários ao progresso da família. Mas os laços sociais tornam mais apertados os laços de família. No Evangelho, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho afirma: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Ou seja, a união familiar é uma preparação de um berço para receber uma alma que vem de um compromisso provavelmente traçado na eternidade. E o desempenho do nosso papel, o desempenho da missão da família, o desempenho da missão daquela constituição familiar, vai resultar no crédito que teremos ao cumprirmos a nossa missão bem cumprida. Ou retornaremos dizendo, infelizmente, não fomos capazes. E o que é pior, agora, aquele que era
tinha antipatia por mim, ele agora virou meu inimigo mortal. Não vamos mais nos reencontrar tão cedo. Lembra, agora há pouco nós falamos, reconciliar-te com o teu inimigo enquanto estás ao lado dele. Porque pode ser que esse momento de encontro demore muito a acontecer novamente. Quem de nós sabe se na nossa instituição familiar tem algum iluminado que desceu do seu nível para poder nos auxiliar? E nós não conseguindo ter êxito na nossa missão familiar, quando é que encontraremos com aquele iluminado novamente para nos ajudar? Pode ser que esse desempenho demore séculos, milênios. Deus não tem pressa de nada. O tempo é nosso. Essa encarnação de 60, 70, 80 anos é uma fraçãozinha. Não tem problema não. Depois a gente encarna de novo, depois de novo, depois de novo. Quantas vezes nós já estamos aqui? Quantas vezes? Nós já conseguimos já andar desarmado, sem espada, né? Senão estava todo mundo aqui com as espadas na mão. Nós já conseguimos. Não tem pressa não, né? Vamos indo para frente. No Candeias da Noite Escura, o Hermínio Miranda vem trazer para a gente uma frase. Visão espírita da família bênção. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros no espírito. Ou seja, a nossa família não está toda aqui. Um grupo familiar, um grupo de afins, amigos afins, tornam-se família para poder evoluir e ajudar um próximo. Outros têm o compromisso de nos ajudar do além, trazendo ensinamentos, intuições. Durante o nosso desenvolvimento, durante o nosso sono, eles estão presentes a nos intuir, perdoa, ajuda. Visão espírita da família provação. Na maioria das vezes a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais não tiveram êxito. Joana de Ângeles. Então, na maioria das vezes, nós estamos no meio de desafetos mesmo, ou no meio de irmãos que não conseguiram passar de fase. Lá no plano espiritual, a gente conseguiu a bênção de ter a autorização de fundar uma família. Não podemos perder a oportunidade. Resiliência, resignação, tolerância. É tão fácil isso que eu estou falando para vocês, que eu ainda bem tenho aquela parede no fundo que reflete e volta tudo para mim. Que é para o aprendizado nós devemos caminhar, conduzir o dia inteiro, a todo momento. Paciência, resignação, para com o filho, com a esposa, com o cunhado, com a mãe, com o pai. Não é incomum na nossa sociedade a gente ver essas questões de relações conturbadas em entes tão próximos. Porque situações que não se resolveram, compromissos assumidos para se resolverem nesse momento, estão sendo sucumbidos. Sintetizando, a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando uma paz futura.
Eis a sabedoria divina. Aproveita o nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários, para podermos aprender a conviver e amar. Do livro SOS Família, Joana de Anjos. Então, esse laboratório de experiência reparadora é a bênção que a providência divina nos prepara. Pelo interesse consanguíneo, aquele assim, não, com meu irmão ninguém faz nada não. Não, com a minha irmã eu protejo. Com esse interesse consanguíneo, estão amarrando desafetos, que vão sair dessa. Já tiveram alguma experiência lá na escola que brigaram com um colega, ficou 1 ano e meio sem conversar, depois lá na frente reataram a amizade? Eu escuto casos, né? Eu sou professor universitário, escuto casos, assim, já escutei alguns casos de alunos que desde o 2º grau não se falavam. Estudaram junto na mesma escola e brigaram. Aí depois voltaram a ser amigos. Isso acontece muito com as meninas, né? Que fica de mal e depois volta, né? Fica de mal, depois volta. E fala, não, nós ficamos 2 anos sem conversar. Isso é possível lá fora, porque cada um vai para uma casa, cada um vai para um local. Agora, dentro desse laço consanguíneo, que a providência divina nos preparou para falar assim, não tem jeito de ficar 2 anos sem conversar com ele, não tem jeito de ficar 1 ano sem conversar com a mãe, não. Então, retoma e vai em frente. Aí depois quando se encontra novamente no plano espiritual, olha, nós tínhamos ficado 2 séculos sem conversar, e agora você viu como é que foi bom, agora só vamos ser amigos de novo, né? É essa a função da união familiar. E a obrigação de pai e mãe? No Livro dos Espíritos, 2ª parte, das parecenças físicas e morais. O espírito dos pais exerce influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? Questão 208. Exercem e muito. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Os pais, pelo pensamento e pelas preces, poderão atrair para o corpo do filho um espírito melhor? Questão 210. Não. Mas poderão trabalhar para melhorar o espírito da criança que reencarnou como seu filho. Esse é o dever. Então não adianta lá a mamãe grávidazinha lá rezar para vir, vem um anjinho. Não, vai vir aquele que está programado para vir, que você tem ajuste para poder fazer. Né? Agora, começa a orar e rezar, que a partir desse momento aí vocês consigam se afinizar. Porque a responsabilidade é nossa, pai e mãe. Nos é dada a missão para que a gente tenha sucesso. Capítulo 15 do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. O pai não cria o espírito do filho, mas cumpre de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral para ajudá-lo a progredir. Os pais devem aplicar-se ao estudo dos bons e dos maus instintos que os filhos trazem das existências anteriores. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o bem-estar futuro. Então é nossa missão. Entender, esse menino é moleque demais, esse menino é traquina demais, esse menino é preguiçoso demais, esse menino é bom de papo, enrola todo mundo. Né? Você dá a missão, dá a tarefa de casa para o menino fazer, ele fala que está com dor de cabeça, fala que está com isso, fala que está com aquilo. E vai te enrolando, e vai te enrolando. E essas são as pequenas coisinhas que vão acontecendo lá ainda quando criancinha. Se a gente não torce o pepino, não tem uma frase assim, um conhecimento antigo, é de pequeno que se torce o pepino? Se a gente não torce lá naquele momento, depois não vai torcer não. Depois nós vamos ver o caso daquela mãe que nós falamos, que está lá chorando, lá com o filho atrás das grades. Né? Porque não soube conduzir lá naquele momento, ou não teve força suficiente
para reeducar aquela tarefa difícil que ela recebeu no seu lar. Não teve argumento suficiente para poder reconduzir para o caminho do bem aquele difícil que ela recebeu na maternidade, aquele compromisso difícil. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. A família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo as mágoas e liquidando as contas. É o que a gente falou agora há pouco. Mágoas do passado, inimizades do passado, vêm aqui nesse momento para se transformar, para se dissolver e criar a partir daí uma construção saudável de mais um agrupamento de amigos espirituais que vão trilhar pela evolução futura. A família é a escola de aprendizagem e redenção futura, que eu acabei de falar. É ela que vai nos dar o passe, a libertação para continuar o degrau evolutivo. Se não corrigirmos ali no seio familiar as nossas desavenças, não iremos para frente. Tornou-se um cientista famoso, mas não convivia bem com a família. Cresceu de um lado, não cresceu do outro lado. Cresceu do lado científico e acadêmico, não cresceu do lado moral e espiritual. Não adianta. O desajuste familiar não te dá a libertação, o passe para que você continue a sua trajetória. Então, o que é uma família terrena? A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. Não ajustou, volta mesmo, não precisa ficar não precisa pensar assim, não, aquela cunhada morreu, não, fiquei livre. Não. Se não ajustou agora, depois ainda tem que reencontrar, tem que reajustar. Se o presente não deu oportunidade de concluir a tarefa está pendente. Então, reconcilia-te com o teu próximo enquanto caminha junto. Porque depois pode ser muito longo o reencontro, pode ser muito demorado o reencontro. Laços de família, a reencarnação nos fortalece. A reencarnação fortalece essa possibilidade de criar mais laços, criar mais amigos. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. O que vocês acham dessa fala? Pergunto, mas eu não preciso, não é que eu estou querendo a resposta, não, desculpa, é para refletir. O que vocês acham dessa frase, quando diz assim, os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro? Aqueles que estão na espiritualidade, aqueles que estão libertos, estão olhando por nós, que estamos aqui, nessa prisão, nesse cativeiro. Alguém já ouviu falar que a morte é uma libertação? Ninguém quer, né? Ninguém quer, mas é uma libertação. Ninguém quer sair dessa prisão, mas é uma libertação. Então, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. É sempre aquela ação em conjunto dos afins, dos amigos. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, quando retornam ao mundo maior, à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Que maravilha! Eu tenho uma esperança muito grande de reencontrar alguns
amigos e parentes. Tenho uma esperança muito grande. Quem dera, Deus me permitisse. São amigos que, como diz o texto, depois de uma viagem longa, nós vamos reencontrar. Né? Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo familiar, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. São os compromissos assumidos no plano espiritual, onde um vira para o outro e fala assim: vamos junto desempenhar essa tarefa? Lá nós vamos receber fulano, beltrano, e nós vamos auxiliá-lo, nós vamos conduzi-lo juntos, para que ele possa nos acompanhar no caminho de evolução. Ah, então vamos. Aí chega aqui, esquece o compromisso, aí começa a desavença, fica pior que estava. Por isso, meus irmãos, a necessidade de reflexão é constante. Como diz o Chico, bebe um copo d'água, enche a boca d'água, põe a cabeça no travesseiro, vamos discutir amanhã, vamos brigar amanhã. É necessário que a gente tenha, outra vez, repetindo, paciência e resignação para suportar as adversidades. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. São os que têm as afinidades, né? Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Tem um slide anterior que a gente falava sobre quem está do outro lado, colabora e ajuda com aqueles que aqui estão, porque são nossos amigos e não querem nos perder. Não querem que a gente se abandone, que a gente fuja do caminho correto. Né? Então, ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros, se ajudam para que estejam juntos. A rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Então, nós falamos de família de laço social e de laço familiar. Aqui nos diz, resumindo, que família é uma instituição social que compreende pessoas que estão ligadas entre si por laços consanguíneos. No final das contas, nós temos então juntamente conosco aqueles consanguineamente ligados para resolvermos um problema, uma questão que vem se arrastando há muito tempo, uma obrigação que nós temos de nos ajustar. Antipatias. Ainda bem que nós aqui, nós que somos espíritas, não temos esse problema, né? A gente sabe relevar bem qualquer problema que a gente tem na nossa família com alguém que é meio chatinho, antipático, né? Os adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. Eu confesso que, evidentemente que todos nós temos as nossas histórias familiares, e eu confesso que uma desavença familiar que nós vivemos, que nós passamos, foi necessário muito tempo para poder se ajustar. Foi necessário muito tempo para que um familiar, no caso o pai, pedisse: perdoa, perdoa.
perdoa seu irmão. Então, essas antipatias, esses adversários que reaparecem no nosso núcleo familiar, eles vêm e nós temos que reaprender a amá-los. Isso vai acontecer na família. Como eu disse agora há pouco, se fosse um amigo, um vizinho de rua, a qualquer antipatia que você tiver, você corta. Deixa para lá. Passa pela rua, só cumprimenta. Para não falar que você é mal educado, só cumprimenta. Oi, vai embora. Mas não, está dentro da sua casa. Acorda com você, quer usar o banheiro na hora que você está usando, quer usar a roupa que você tem, come o que você queria comer, só faz as coisas para te irritar. Não é? Tem que ter paciência. Aquela paciência que a mãe tem com o filho. Aquela paciência que Maria nem sabia direito qual era a missão de Jesus, mas ela estava lá toda cheia de ternura para buscá-lo, porque o povo, algumas pessoas na rua falavam que Jesus estava doido. E os irmãos resolveram, não, vamos lá buscá-lo. E Maria foi com toda a ternura do mundo. Então nós temos que lembrar sempre do papel da mãe na família, para a gente tentar se assemelhar. Tentar agir como uma mãe para todos. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos um dia bendiremos. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materializar o bem. Recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, se bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. É a nossa oportunidade de sairmos bem na vida. Nesse golpe de vista, lançado sobre o conjunto, sobre o todo, os laços de família aparecem como verdadeiramente são. Não os frágeis laços da matéria, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em lugar de se esfacelarem com a reencarnação. Então, nessa oportunidade, esses laços se estreitam, esses laços, se bem conduzidos, e essa é a nossa missão, se aproximam, se regeneram e não se esfacelam, né? E todos nós lembramos da parábola dos talentos? E Deus nos perguntará, assim como temos na parábola dos talentos, o que fizestes com os talentos que eu lhe confiei? E Deus perguntará, o que fizeste da criança que foi entregue aos seus cuidados? Santo Agostinho diz assim, preste atenção nessa frase que ela é maravilhosa. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Ajudai-os. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por haver salvo alguns náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Se nós obtivermos sucesso na nossa trajetória e salvarmos alguns náufragos que se aparecem para a nossa composição familiar, lá no céu, toda a nossa unidade familiar, aqueles amigos espirituais que formam a nossa família espiritual, eles se alegrarão do sucesso da nossa missão. Porque salvando aqueles náufragos que estavam na nossa casa, na nossa missão, eles provavelmente também salvarão outros. E aí nós vamos retomar lá no nosso primeiro slide, da família, da comunidade, da cidade, do estado, do país, do mundo. Só vamos obter o sucesso na administração do nosso povo, mas povo, terra, se nós salvarmos esses náufragos que aparecem nas nossas casas.
e salvos, e após salvos, eles também conduzirão. E não é através da palavra só, não, é do exemplo. Então o ensinamento não é só falar, é exemplificar. E para concluir, exatamente em cima do nosso horário, para colaborar com a nossa missão de harmonização familiar, nós não podemos deixar de insistir na criação ou na manutenção do Evangelho e do culto no lar. É importantíssimo que nós, como responsáveis familiares, tenhamos um minutinho a cada semana para que possamos sentar o nosso grupo familiar e tecer alguns comentários à luz do Evangelho. Os irmãos que praticam sabem o que eu vou dizer, e os que não praticam não sabem o que estão perdendo. Porque naquele momento de harmonização para o culto do lar, para a leitura do Evangelho, inúmeros irmãos estão conspirando a nosso favor. Estão trazendo para dentro do nosso lar energias auspiciosas, trazendo para cada criancinha, cada componente daquele lar, vibrações positivas, alimentando-os com intuições boas. Por mais que nós tenhamos alguém reticente dentro da nossa casa, façamos. Porque não é só a leitura do Evangelho, é toda a harmonização que a espiritualidade propicia para que exista dentro do nosso lar. Nós recebemos nas casas espíritas inúmeros casos de problemas familiares. Muitas pessoas que chegam à casa espírita chegam por problemas familiares. Um filho que não vai bem, um marido que não vai bem, uma esposa que não vai bem, enfim, algum ente familiar. Nas mesas mediúnicas, de trabalho mediúnico, a gente recebe muitos sofredores que passaram por essa experiência, não tiveram a construção saudável no seio familiar e saem daqui mais perdidos do que aqui chegaram. A construção e a manutenção do culto e do Evangelho no lar é importantíssimo para que saibamos aproveitar bem essa oportunidade que nos foi dada. Pais e mães, irmãos, filhos. Se temos a dificuldade de conviver com alguém da nossa casa, façamos uma prece para ele. Aproveitemos a leitura do Evangelho no lar para, em silêncio, fazer uma prece para harmonizar aquele ambiente. Quem ainda não fez, comece, que é muito importante. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência de estar conosco, porque quem aproveita mais do trabalho de palestra normalmente é o palestrante. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado uns 10% também, porque o ensinamento que o Evangelho vem nos trazer é enriquecedor. Jesus abençoe a todos.